Você não precisa passar anos da sua vida sem entender o que eu vou te falar hoje nesse vídeo. Hoje em dia nós temos acesso a muitos conteúdos gratuitos. Isso é bom. No meu tempo não era assim. A impressão que dá é que eu demorei muito para aprender algumas coisas que hoje você não precisa. Hoje é tudo, diferente. É que assim, o assunto que eu vou falar hoje é sobre o Espírito Santo. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você gosta de ouvir a palavra de Deus, se inscreve no canal, compartilhe, curte também, para que o YouTube possa indicar para outras pessoas. Eu sou cristã há bastante tempo já, há vários anos, e no meu tempo eu achava que falar em línguas era só na igreja. Quando eu via alguém falando em línguas na igreja, eu ficava mais animada, falava também. Eu não sei se era só eu, mas eu acredito que não. Eu acredito que para muitos foi assim, que a gente falava mais em línguas na igreja. A gente percebia que quando a gente falava em línguas no culto, a gente via aquele culto como um culto assim diferente. Hoje eu entendo que não é bem assim, que não é só na igreja que a gente precisa falar em línguas. Eu cheguei a acreditar que era só na igreja. Então eu passei por muitos anos pensando dessa forma. E além disso, além de entender que não é só no culto, não é só na igreja, nós temos muitos benefícios também quando oramos em línguas, quando damos lugar ao Espírito Santo. Vou falar também para você sobre esses benefícios. Então as coisas vão evoluindo, As pessoas vão aprendendo mais e vai ficando mais claro também as coisas. A palavra de Deus tem se tornado mais claro para a gente. Não é algo que no início parecia ser peso, porque a gente aprendia muito sobre usos, costumes, e o evangelho é muito além disso, é muito além dessas coisas, Eu achava que era só na igreja. Eu achava que era dar lugar, na igreja, ser muito usado ali na igreja, mas e quando estava em casa? Então, assim, eu estive pensando sobre isso e vendo quanto tempo a gente perde nas nossas vidas, Quanto tempo eu perdi por não entender. E é tão gratificante, é tão sobrenatural quando você fala em línguas na sua casa. Quando você está ouvindo uma música e você fala em línguas, você conversa com o Espírito Santo. É tão sobrenatural quando você está dirigindo e você fala em línguas. É tão sobrenatural quando você fala em línguas a hora que você quiser. E tem um dom que é variedades de línguas, que quando você começa a falar em línguas e você começa a orar mais falando em línguas, é bem mais fácil de você também receber esse dom de variedades de línguas. Por quê? Às vezes você quer orar 1 hora por dia e você não tem palavras. Então você pode ficar falando em línguas. E quanto mais você fala em línguas, você vai recebendo mais línguas para você orar. E isso também facilita para que você receba o dom de variedades de línguas. Porque as línguas vai mudando. Por exemplo, você fala uma palavrinha, 2 palavrinhas, mas você vai vendo que com o tempo você começa a falar muito mais coisas, muito mais palavras. E mesmo que você não esteja entendendo, você está sendo edificada ou edificado. Então, assim como você fala com o Pai, que é o nosso Deus, Pai, assim como você fala com Jesus, você fala também com o Espírito Santo. E tenha ele do seu lado você pode ter ele do seu lado como um amigo e conversar com ele. E eu já tive experiências de ver pessoa falando assim, alguém falando, ninguém tá falando em línguas no culto, as pessoas não estão dando muito lugar, para falar em línguas. E aí eu fiquei quieta na hora, mas eu pensei assim, não é que as pessoas não estão falando em línguas, às vezes acontece da gente falar mais em línguas em casa. Eu passei um tempo falando mais em línguas em casa do que no culto.
Então as pessoas, às vezes, por não ver, as pessoas ali ao redor falando em línguas, acham que a pessoa não está dando lugar a Deus, não está falando em línguas, mas às vezes pode estar falando em línguas em casa. Lógico que quem fala em línguas em casa é pessoas que vivem em oração, é pessoas que estão em oração. Hoje em dia, com a correria do dia a dia, é difícil as pessoas estarem em oração. São poucos que vivem uma vida de oração. Mas se você quer viver uma vida de oração e às vezes não tem palavras, um conselho que eu te dou: comece a falar em línguas. Se você é batizado com o Espírito Santo, comece a orar em línguas. Se você não tem palavras, você quer orar meia hora, mas não tem palavras, comece a orar em línguas. Peça perdão dos seus pecados, seja grato a Deus, comece a agradecer a Ele e ore em línguas. E você vai ver como você vai ser edificado. Não precisa esperar estar lá na igreja, esperar alguém começar a falar em línguas para você falar também. E isso traz um resultado sobrenatural para as nossas vidas. Não pense como eu um dia pensei, né? Que é só na igreja, que é só num culto que a gente deve falar em línguas. Não pense como eu pensei lá atrás, gastei muito tempo da minha vida pensando dessa forma. Hoje você pode pensar diferente. Hoje você pode acessar muito mais rápido aquilo que Deus tem para você. Você pode viver um aceleramento na sua vida espiritual, receber o dom de variedades de línguas, sem precisar estar na igreja. Não estou falando aqui que você não precisa ir na igreja. Estou falando que hoje você tem acesso mais rápido. Eu quero dizer que hoje você pode viver esse aceleramento. Então é isso. É isso que eu vim falar hoje aqui. Até o próximo vídeo.